Desde o início da humanidade, a luta entre o desejo e a obediência tem marcado a história da fé. No Jardim do Éden, a sedução não foi apenas um ato de desobediência, mas a raiz de uma cadeia de consequências eternas. Eva, diante da serpente, representa o primeiro momento em que a tentação sexual se apresenta como uma força poderosa, capaz de distorcer a verdade e afastar a humanidade da santidade. O desejo de ser como Deus, conhecendo o bem e o mal, foi o primeiro passo rumo à queda, e, desde então, o pecado da luxúria se tornou uma ferida aberta na relação do homem com o divino. Avançando pela história bíblica, encontramos episódios onde a luxúria e os desejos carnais colocam em risco a salvação eterna. O exemplo mais devastador é o de Sodoma e Gomorra, duas cidades corrompidas pela imoralidade sexual. Suas práticas iam além dos limites estabelecidos por Deus, e a consequência foi a destruição completa. O fogo que consumiu essas cidades é um símbolo do julgamento divino, que não apenas põe fim aos atos terrenos, mas serve como alerta para o preço eterno das escolhas imorais. A destruição de Sodoma e Gomorra é uma lembrança de que os prazeres momentâneos podem ter consequências irreversíveis. Outro exemplo significativo é a história de Davi e Batseba. O desejo de Davi, impulsionado por uma paixão desenfreada, o levou a cometer adultério e, posteriormente, assassinato. Suas ações demonstram como o pecado sexual pode desencadear uma espiral de outros pecados, agravando as consequências. No entanto, a Bíblia também nos mostra que, mesmo em meio à escuridão da luxúria e da queda, existe redenção. Davi, após ser confrontado por seu pecado, se arrepende profundamente e busca o perdão de Deus. Esta é uma das lições mais poderosas da Bíblia, e embora o pecado sexual tenha consequências sérias, a redenção está sempre ao alcance através do arrependimento e da graça divina. A luta contra o desejo carnal é uma batalha contínua, presente ao longo das Escrituras. O Novo Testamento reforça essa mensagem, com Jesus alertando sobre os perigos de cobiçar com os olhos e com o coração. Ele ensina que o pecado não se limita ao ato físico, mas também à intenção e ao pensamento. O apelo de Cristo é claro: buscar a pureza não apenas em ações, mas em cada aspecto da vida. Jesus oferece uma nova esperança, uma chance de redenção para todos aqueles que lutam contra seus desejos e buscam viver de acordo com a vontade de Deus. Assim, ao refletirmos sobre os 7 pecados sexuais mais graves descritos na Bíblia, somos convidados a examinar não apenas nossas ações, mas nossos corações e mentes. A tentação é uma força constante, mas a promessa de redenção é eterna. A luta entre a tentação e a santidade está no centro da jornada espiritual de cada pessoa, e, ao olharmos para as histórias bíblicas, encontramos tanto advertências quanto esperança. A mensagem final é clara: os prazeres temporais podem ser sedutores, mas as consequências são eternas. Através de Cristo, porém, há sempre um caminho de volta para a santidade. A Bíblia, ao longo de suas páginas, oferece direções claras e princípios sobre diversas questões da vida. Um dos temas abordados é a homossexualidade, mencionada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No livro de Levítico, capítulos 18 e 20, encontramos passagens que condenam atos homossexuais, consideradas, na época, como abominações diante de Deus. Essas leis foram dadas no contexto da antiga aliança de Israel, onde o povo era chamado a viver de maneira separada das práticas dos povos vizinhos. Mas, ao refletirmos sobre essas passagens nos dias de hoje, surgem diversas interpretações sobre como aplicar esses mandamentos. No Novo Testamento, a carta aos Romanos também traz uma reflexão sobre a homossexualidade. No capítulo 1, Paulo fala sobre como a humanidade, ao se afastar de Deus, entregou-se a paixões desordenadas, incluindo relações entre pessoas do mesmo sexo. No entanto, é importante observar que Paulo está discutindo a decadência moral da sociedade como um todo, não apenas de um grupo específico. Ele coloca a homossexualidade ao lado de outros comportamentos que, segundo ele, distanciam o ser humano da santidade de Deus. A interpretação dessas passagens varia bastante ao longo da história. No período medieval, por exemplo, a visão predominante era de que a homossexualidade era um pecado gravíssimo, com punições severas tanto no plano espiritual quanto no civil. Já nas últimas décadas, alguns estudiosos e teólogos têm explorado formas mais inclusivas de entender esses textos. Muitos argumentam que o foco de Deus é a justiça, o amor e a pureza,
e não o julgamento ou a condenação. Outros acreditam que as referências bíblicas à homossexualidade estão ligadas ao contexto cultural e social de seu tempo, e que a mensagem central da Bíblia deve ser entendida como um convite à reconciliação com Deus, independentemente da orientação sexual. Diante dessas reflexões, o vídeo não busca promover o julgamento, mas o diálogo. Jesus nos ensinou a amar ao próximo como a nós mesmos, a olhar primeiro para nossas próprias falhas antes de apontar o dedo para os outros. Nesse sentido, o tema da homossexualidade deve ser abordado com compaixão, buscando entender o outro em sua totalidade e oferecendo a reconciliação com Deus a todos. A mensagem bíblica é clara quanto à importância do arrependimento e da busca pela santidade, mas também nos lembra que todos pecamos e estamos em constante necessidade da graça de Deus. Portanto, o convite que o vídeo faz é para que as pessoas reflitam não apenas sobre as passagens bíblicas, mas sobre como podemos aplicar os princípios de amor e justiça em nossas vidas. O cristianismo não é apenas sobre seguir regras, mas sobre viver de forma a refletir o caráter de Cristo, que acolheu os marginalizados, estendeu a mão aos pecadores e ofereceu perdão àqueles que o buscavam de coração sincero. O adultério é apresentado como uma violação não apenas contra o cônjuge, mas contra a própria aliança que Deus estabeleceu entre homem e mulher. No contexto bíblico, o casamento não é apenas um contrato entre duas pessoas, é uma representação do amor sacrificial, um reflexo do relacionamento de Deus com o seu povo, especialmente o amor de Cristo pela Igreja. Jesus, ao comentar sobre o adultério em seu Sermão da Montanha, vai ainda mais fundo. Ele afirma que o adultério não é apenas o ato físico de trair, mas começa no coração. Em Mateus 5:27-28, ele diz: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. Essa perspectiva amplia o conceito de fidelidade, tornando-a não apenas uma questão de comportamento externo, mas de pureza interna e intenção do coração. Um relacionamento conjugal sólido, portanto, exige mais do que a mera ausência de infidelidade física, exige dedicação, respeito e um amor que espelha o sacrifício de Cristo pela Igreja. No livro de Efésios 5:25-28, Paulo instrui os maridos a amarem suas esposas como Cristo amou a Igreja e entregou-se por ela. O casamento é uma aliança baseada nesse tipo de amor e um amor que é abnegado, paciente, e disposto a se sacrificar pelo bem do outro. Quando esse compromisso é quebrado pelo adultério, não é apenas uma violação da confiança entre duas pessoas, mas uma desonra ao próprio conceito de amor sacrificial que o matrimônio deve representar. A traição causada pelo adultério fere profundamente não só o cônjuge traído, mas também a pessoa que comete o ato e, principalmente, a relação com Deus. Nas Escrituras, o adultério é muitas vezes usado como metáfora para o afastamento de Israel em sua fidelidade ao Senhor, como no livro de Oséias, onde o relacionamento entre o profeta e sua esposa infiel simboliza a traição espiritual do povo de Deus. Assim, o adultério não é apenas um pecado individual, é um reflexo de uma quebra maior na fidelidade e na aliança, tanto no nível pessoal quanto espiritual. O vídeo convida o público a refletir sobre a importância da fidelidade dentro do casamento, não apenas como um compromisso social, mas como um reflexo do plano divino para o relacionamento humano. A infidelidade, ao contrário do que muitos acreditam, não fere apenas o cônjuge, mas também destrói a integridade emocional, espiritual e relacional do casal. Ao quebrar a confiança e a santidade do matrimônio, o adultério abre portas para o ressentimento, a dor e a separação, algo que contraria o desejo de Deus de que homem e mulher sejam uma só carne. Deixe seus comentários. No entanto, a Bíblia também oferece um caminho de redenção. A história de Davi e Batseba é um exemplo poderoso de como, mesmo diante de um pecado tão grave como o adultério, o arrependimento sincero pode trazer cura e restauração. Davi, após confrontar seu pecado, se arrepende profundamente e busca a misericórdia de Deus. A fornicação, ou seja, as relações sexuais fora do casamento, é amplamente discutida nas Escrituras como um pecado que desvia a alma do caminho da retidão. A Bíblia é clara ao tratar o corpo como um templo do Espírito Santo, algo que deve ser mantido em pureza e santidade. 1 Coríntios 6:18-20. O ato de fornicação não é apenas uma transgressão física, mas também uma violação espiritual que corrompe a própria alma. A prática desvia o indivíduo dos propósitos de Deus, levando-o à destruição espiritual e ao afastamento da verdadeira comunhão com Ele. Desde os tempos antigos,
as Escrituras alertam sobre os perigos de se entregar à fornicação. No livro de Provérbios, por exemplo, há várias advertências sobre os perigos da imoralidade sexual, com uma ênfase clara de que esses atos podem levar à ruína. Provérbios 5:3-5. A fornicação é retratada como uma armadilha, uma tentação que parece sedutora no início, mas cujas consequências são devastadoras para a alma. Ela não apenas mancha a santidade do matrimônio, mas também desvia o coração da verdadeira adoração e obediência a Deus. O casamento é uma instituição sagrada criada por Deus, e dentro desse contexto é que as relações sexuais são abençoadas e santificadas. A fornicação, ao contrário, quebra essa ordem divina, pois retira o ato sexual de seu lugar apropriado dentro da aliança do casamento. A Bíblia não trata o sexo como algo ruim ou impuro, mas sim como algo sagrado, destinado a fortalecer o vínculo entre marido e mulher, refletindo o compromisso e a fidelidade que Deus deseja para o seu povo. Quando o sexo é praticado fora desse contexto, ele perde seu propósito original e se torna uma fonte de pecado. O Novo Testamento reforça essa mensagem, especialmente nas cartas de Paulo. Ele exorta os cristãos a fugirem da imoralidade sexual, pois aquele que comete fornicação peca contra o próprio corpo. Esse ato, que parece isolado, na verdade, tem repercussões profundas. Ele abre portas para a condenação espiritual e afasta o indivíduo da santidade que Deus deseja. A fornicação não é apenas uma questão de satisfação momentânea, mas um desvio do caminho da pureza e da retidão. As armadilhas que envolvem a fornicação. Vivemos em uma cultura que frequentemente minimiza a importância da pureza sexual, tratando o sexo fora do casamento como algo normal e até incentivado. No entanto, a Bíblia nos ensina que essa é uma das principais armadilhas espirituais que podem desviar os cristãos de seu relacionamento com Deus. A fornicação pode trazer prazeres temporários, mas suas consequências eternas são sérias. Ela corrompe a mente, o coração e o espírito, distorcendo o propósito que Deus tem para o sexo e o casamento. A pureza sexual é apresentada como um valor essencial para os cristãos, uma marca de compromisso com Deus e sua vontade. A verdadeira liberdade não está em ceder aos desejos carnais, mas em viver em conformidade com os padrões de Deus, que são elevados e sagrados. Manter-se puro, tanto física quanto espiritualmente, é um ato de adoração a Deus. Quando resistimos à fornicação, estamos honrando nosso corpo como templo do Espírito Santo e preservando a santidade do casamento, que é o ambiente ideal para as relações sexuais abençoadas. Um apelo à reflexão e à busca por santidade. A fornicação pode parecer um pecado menor aos olhos do mundo, mas para Deus, ela é uma transgressão grave que afeta profundamente a alma. O chamado é para que os cristãos resistam à tentação, fugindo da fornicação e buscando viver uma vida de pureza. Aqueles que já caíram podem encontrar perdão em Cristo, mas devem se arrepender genuinamente e buscar viver de acordo com os padrões de Deus. Que a pureza sexual seja um testemunho de nosso compromisso com Deus, um reflexo da santidade que Ele deseja para o seu povo. A masturbação é frequentemente descrita nas tradições cristãs como um ato que vai contra a pureza e a santidade, comprometendo a integridade espiritual do indivíduo. Embora a Bíblia não mencione diretamente a masturbação, o princípio de fugir da imoralidade sexual e da luxúria está fortemente presente em passagens como Mateus 5, onde Jesus alerta que até mesmo olhar para uma pessoa com desejo impuro é equivalente ao adultério no coração. A prática da masturbação, então, está ligada ao cultivo de pensamentos lascivos, o que, por si só, já é um desvio da pureza que Deus exige de seus seguidores. Este ato solitário é frequentemente associado à luxúria e ao egoísmo. Ao se entregar à masturbação, o indivíduo alimenta fantasias impuras e distorce o propósito do corpo, que deveria ser um templo sagrado de adoração a Deus. Em vez de buscar a união no contexto sagrado do casamento, a masturbação promove o prazer autossuficiente, desassociado do amor sacrificial e da entrega mútua que deveriam caracterizar as relações sexuais. Isso afasta o cristão da prática de viver em santidade e auto-entrega, valores que Deus valoriza profundamente. O vídeo também aborda a influência devastadora das redes sociais, da pornografia e do exibicionismo, que tem um papel significativo na normalização da masturbação e na objetificação do corpo. A pornografia, em particular, é uma das maiores armas que o inimigo usa para desviar as pessoas do caminho da pureza. Ela alimenta desejos impuros e distorce o plano de Deus para o sexo,
transformando o outro em um objeto de prazer momentâneo e não em uma pessoa digna de respeito e amor. As redes sociais, por sua vez, com a constante exposição a imagens sexualizadas, alimentam um ciclo vicioso de comparação e desejo, que facilmente conduz à prática da masturbação. O exibicionismo também é discutido como um fenômeno crescente em nossa sociedade atual, onde a exposição exagerada do corpo, seja nas redes sociais ou em outros meios, incentiva a exploração sexual e o distanciamento dos ensinamentos de Cristo. A cultura do mostrar e do ver contribui para uma mentalidade que reduz o corpo humano a um objeto de consumo, algo que vai completamente contra os princípios bíblicos de dignidade, modéstia e respeito. A masturbação, então, se encaixa nesse contexto de busca incessante pelo prazer imediato, ao custo de valores espirituais profundos. A importância do autocontrole é destacada como uma virtude fundamental para o cristão que deseja viver em conformidade com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala frequentemente sobre a necessidade de submeter o corpo à disciplina, e isso inclui controlar os desejos sexuais, evitando cair em práticas que afastam o indivíduo da santidade. A masturbação, com sua conexão direta à luxúria e ao prazer momentâneo, impede o desenvolvimento do autocontrole e da autodisciplina, qualidades essenciais para quem busca uma vida de pureza e santidade. O vídeo enfatiza que, em um mundo saturado por estímulos sexuais, o desafio de se manter puro é cada vez mais difícil, mas não impossível. A busca pela santidade deve ser constante, e isso inclui evitar a degradação espiritual que vem com a indulgência em práticas que alimentam a luxúria. Ao buscar o autocontrole, o cristão está não apenas evitando o pecado, mas também cultivando um caráter que reflete os ensinamentos de Cristo. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo, Gálatas 5:22-23, e aqueles que buscam viver em conformidade com a vontade de Deus devem constantemente trabalhar para desenvolvê-lo em suas vidas. A solução para vencer a tentação da masturbação e suas influências nocivas está em direcionar os pensamentos para o que é puro, nobre e digno de louvor, com as coisas de Deus. Há menos espaço para que pensamentos impuros floresçam e se transformem em ações que corrompem o espírito. A prática da oração, a meditação na palavra e a busca constante por uma relação mais profunda com Deus são armas poderosas contra as tentações da carne. Faço um convite à reflexão e à mudança. O pecado da masturbação, assim como qualquer outro pecado sexual, pode ser superado pela graça de Deus e pelo poder transformador do Espírito Santo. Aqueles que se sentem presos a esse hábito são chamados a buscar ajuda em Deus, a confessar seus pecados e a lutar por uma vida de pureza. O caminho da santidade não é fácil, mas é o único que leva à verdadeira liberdade espiritual. A masturbação, assim como qualquer ato que alimenta a luxúria e o egoísmo, pode parecer inofensiva à primeira vista, mas suas consequências espirituais são profundas. Somente por meio de Cristo é possível encontrar a força para resistir e viver uma vida digna e santa diante de Deus.